Aparentemente, os Estados Unidos agora têm um novo partido político, chamado United Muslims of America, também conhecido como Uma the Nation, e foi lançado por ninguém menos que Sneako em pessoa. E, gente, se vocês querem que um partido fracasse antes mesmo de começar, Sneako é literalmente a pessoa perfeita para isso. Cidade de Nova York. Estou trabalhando nisso agora. Precisamos de mais representatividade. Então eu quero começar um partido político. E quero que ele seja baseado na cidade de Nova York. Estou trabalhando nisso agora. Talvez eu esteja anunciando isso prematuramente, mas estou animado para falar sobre isso, porque tive essa ideia ontem à noite. Eu estava rezando para a rádio. É tipo, ok, eu quero construir algo, sabe? E ainda não cheguei nesse ponto no Islã para estar em uma mesquita ou algo assim. Então, Quero dizer, literalmente, a pior estratégia política que você poderia criar para uma campanha é anunciar um partido um dia depois de ter pensado nisso. Quero dizer, obviamente, isso é só uma receita para o sucesso, gente. Bom trabalho, Nico. E claro, vamos analisar o resto do vídeo e esse enorme anúncio do plano dos muçulmanos para dominar a América. Mas antes, para quem não conhece o Sneako, quero dizer, não sei se vocês sabem no que esse cara acredita, mas isso pode te dar uma pequena noção. Esse é um gamer com milhões e milhões de seguidores. Ele ficou muito famoso há alguns anos, mas talvez você se lembre dele daquele vídeo em que ele fala sobre como Nova York vai se tornar Nova Yorkistão. Sim, é ele mesmo, que diz que o Islã está planejando tomar os Estados Unidos. Enfim, ouça o que ele tem a dizer sobre o Talibã. primeiro, acho que todos nós poderíamos pedir desculpas ao Talibã. E eu estava conversando com alguns afegãos depois da Juma ontem, preparando minha turnê pela Ásia Central. Acontece que eu realmente caí em algumas baboseiras ocidentais. Tenho certeza de que vocês já ouviram isso, quando dizem que as mulheres não podem ir à escola no Afeganistão. Isso não é verdade. Elas podem ir a uma madraça, elas podem ir a uma escola islâmica. Então, basicamente, o motivo pelo qual dizem que as mulheres não podem ir à escola no Afeganistão é porque eles simplesmente não querem nenhuma influência ocidental. E eles estão totalmente certos, porque é só olhar para a influência ocidental. Mulheres estão estrangulando seus bebês até a morte com uma corda nos Estados Unidos. Quero dizer, olhe para essas mulheres. Elas não parecem tão liberadas? Então, por que eles iriam querer qualquer tipo de valores judaico-cristãos, americanos e ocidentais influenciando as mulheres que eles querem proteger e respeitar? Quero dizer, eu adoro o fato de que ele traz o exemplo de Lindsay Clancy como prova de como as mulheres ocidentais fracassaram. E não qualquer um dos homens-bomba que tem atormentado o mundo nos últimos 50 anos. Mas enfim, podemos falar sobre isso depois. Vamos voltar para esse lançamento e o que está acontecendo. Bom, hein? Posso participar como cristão? Claro, sim. Xeri, Ok, vamos ouvir. o que eu faço muito bem, tipo, minha habilidade agora, é definitivamente conseguir combater a propaganda. Então eu quero chamar de United Muslims of America. Esse é o partido político. United Muslims of America. A UMA, e isso é sigla de quê? A UMA, quero dizer uma. Vocês sabiam que ele não é só um candidato político? Ele também é um gênio do marketing. United Muslims of America. UMA, isso. Será nosso partido, inshallah. E estamos baseados na cidade de Nova York, certo? E temos o Ayatollah Moldani na cidade de Nova York. Isso não é nada, não tem nada a ver com ele, mas eu quero. Você percebe como ele realmente chama Mandani de Ayatollah Mandani? Tipo, o líder, o rei. Os nova-iorquinos estão tão ferrados. Pode ser que seja daqui, porque até mesmo Malcolm X, por exemplo, Malcolm X ficava em Nova York nos anos 60. E foi nessa época que os muçulmanos nos Estados Unidos tinham tanta presença política. Quero dizer, você não acha incrível que Sneako realmente acabou de se comparar ao Malcolm X? Não de forma consciente, e nem abertamente, mas tipo, bem, isso é o que Malcolm X disse. É isso que devemos fazer. Duh. Meu Deus, Sneako. Fique sentada na sua cadeira numa sala de jogos, falando besteira e se envergonhando. Se envergonhando em vez de tentar lançar partidos políticos, querida. Só um conselho sábio da sua velha colega e amiga Mira. Tô brincando. Eu nunca, jamais teria trabalhado com ele. Desde então, tem sido muito tranquilo. Desde então, os muçulmanos nos Estados Unidos tudo é subvertido pelo Partido Democrata. Tudo é subvertido pela esquerda. Quero dizer, Você não adora o fato de que ele está falando sobre os muçulmanos? Que os muçulmanos nos Estados Unidos são subvertidos pelo Partido Democrata, sendo que há inúmeras evidências dos islamistas. Literalmente dizendo em voz alta, nós usamos os democratas. Votamos neles com suas ideologias insanas. Porque sabemos que eles são tão amorosos com todo mundo que vão até amar nossa empatia suicida para que possamos chegar ao poder. E aqui ele conseguiu, de alguma forma, subverter isso, dizendo que os democratas são o problema. Espera um segundo. Você afirma publicamente que está usando os democratas como uma nacionalidade, como uma religião, como um grupo, como uma entidade política, como quiser chamar os islamistas.
E agora é como se os democratas fossem problemáticos. Os muçulmanos têm que se adaptar e fazer malabarismos para que o DSA os aceite. Eles têm que dançar direito ao som da Taylor Swift para não serem chamados de terroristas e depois agradar os kufar dizendo eu amo tanto os judeus. Você percebe o perigo disso? Aliás, de como ele começou falando sobre o Partido Democrata e depois mencionou o DSA, como se o DSA fosse representante do Partido Democrata, como se fosse o próprio Partido Democrata. Embora ainda seja um grupo de nicho, extremista, radical, maluco, que está tentando tomar o controle e está conseguindo, mas ainda não é a representação real do Partido Democrata. Mas é assim que a manipulação inteligente online funciona. Você fala sobre como o Partido Democrata é o problema e como eles, na verdade, não são os democratas, são o DSA, e como temos que lutar muito para conseguir uma parte disso. E isso é simplesmente revoltante. O judaísmo é o melhor. Eu amo o judaísmo. Eu amo o judaísmo. Então é tipo, meu Deus, cara. Nós amamos o Islã, vamos amar o Islã. Vai dar muito trabalho, vai ser muito mais coisa para lidar, mas é uma tarefa que eu venho pensando há muito tempo que quero assumir e como realmente fazer algo em vez de só ficar falando. Sabe, eu estou aqui na live e é engraçado. Estamos aqui. Uou, ei, sabe, ei. Eu quero voltar. É engraçado, mas tipo, vamos fazer alguma coisa, sabe? Vamos fazer alguma coisa. Tudo bem. Posso participar como cristão? Claro, sim, claro. Por que você seria psicótico e iria querer participar desse partido como cristão, idiota? Sheri, onde... Bem, quero dizer... posso entrar como cristão? Não sei. Olha, tem algumas coisas que ele ainda não pensou direito nesse partido que ele inventou ontem à noite e que agora está anunciando para o público. E ele ainda não descobriu todos os detalhes de como esse partido vai funcionar. Quero dizer, nem me diga. Posso entrar? Na verdade, eu ainda tenho que resolver todas essas coisas. Eu só finalizei, tipo, o... Eu só estou animado para falar sobre isso porque finalmente tive a ideia ontem à noite durante a oração do Tahajjud, a oração noturna. Eu fiquei meses pensando no que fazer. Acho que isso faz mais sentido. É aqui que minhas habilidades são mais úteis, porque é tudo propaganda nas redes sociais. É bem diferente dos anos 60, porque agora tudo está na internet. É toda uma retórica do Twitter. Está tudo online, é tudo propaganda. E se você combater a propaganda antes que ela se espalhe, você pode fazer a diferença. Literalmente admitindo o fato de que tudo o que ele faz é propaganda. Inacreditável. Prevenir mais ataques. Isso pode nos deixar seguros. Temos liberdade religiosa neste país. Eles estão tentando tirar isso de nós. Eles estão tentando impedir vistos de estudante para pessoas que criticam Israel. Claro. Claro. Sempre volta para o Israel, porque eles nunca conseguem pensar em nada mais original. É tão entediante e constrangedor. Querem banir o Islã. A esposa de Andrew Wilson disse, banir o Islã. Eu digo inshallah, que o mundo seja muçulmano. Alex Jones, esses guerreiros da liberdade de expressão. Você vê como a direita mudou completamente tudo aquilo que defendia? Por 10 anos, eles diziam que fatos não ligam para os seus sentimentos. Menino. Então, acho que todos podemos concordar que a UMA não vai ser incrivelmente bem-sucedida. Eles talvez tenham escolhido um representante meio burro para isso. Mas parece que Sneako está precisando de algo para fazer, porque a proposta de casamento dele desmoronou. E mais uma vez, temos aqui a história nada original de um homem com o coração partido. Então, ele decidiu que em vez de conquistar a garota, ele vai conquistar o mundo. Semelhante à proposta de casamento que eu estava falando no começo da transmissão, se você está aqui pelo monólogo, onde aquela garota queria se casar. Essa garota que queria se casar, ela está dizendo algo como: eu não quero, tenho medo dos meus pais dizerem não. Basicamente, essa garota queria estar em um relacionamento haram porque ela tinha medo de que se pedisse permissão aos pais, eles diriam não, e não haveria possibilidade de relacionamento. Certo? Só lembre-se, o homem que planeja doutrinar o mundo inteiro porque é um mestre nisso, não conseguiu fazer isso com a própria garota que ele amava. E por isso ela tá enrolando, porque uma hora você vai ter que pedir permissão aos seus pais. Mas cedo ou mais tarde, você precisa conseguir essa permissão, ou não. Sim. Mas foi isso que eu disse pra ela. E achei que foi uma boa sacada. Eu disse, cara, não tema seus pais, tema Allah. Tipo, sim, seus pais podem ser assustadores. Você tem medo da resposta deles, mas tema Allah, sabe? Acontece que ela teme mais os pais dela do que teme você. E Sneako, como sabemos na religião islâmica, isso não vai ser uma receita para o sucesso, não é? Infelizmente para Sneako, parece que ele não só perdeu sua futura esposa e sua dignidade, como também perdeu um partido político antes mesmo de começar. E eu não posso dizer que estou triste com isso. Obrigada pela sua atenção a esse assunto.